É mais um privilégio que Deus nos dá de estar juntos, estar falando da palavra de Deus, louvando a Deus, mesmo aqui, né, longe dos templos, mas em espírito, juntos, glorificando ao Senhor, testemunhando a Ele. Nós vamos juntos em oração, vamos juntos nessa comunhão, e Deus nos dá isso, irmãos. Deus é um Deus soberano, gracioso, nosso poderoso Deus. E no nome do Senhor Jesus, eu quero fazer uma leitura com vocês. Você que está com a sua Bíblia aí, abra ela no livro de Atos, capítulo 4. Você que está com o seu aparelho aí em casa, Atos, capítulo 4. Nós vamos ler aqui uns versos que talvez muito conhecido de alguns, né? Muito habitual em ler. O texto diz assim, no nome de Cristo: enquanto falava ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Eles o prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Com que se poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheios do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam, os senhores e todo o povo de Israel, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois a respeito desse Jesus, que se diz a pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a pedra angular. Grande Deus, dá-nos da tua palavra, dá-nos do teu alimento espiritual nessa noite, nessa reflexão, a todos nós, aqueles que nos assistem e esses que estão na plataforma, seus filhos, a tua igreja, seu povo, Pai. No nome de Cristo, atua em nós e que a tua palavra seja soberana para todos sempre. Oramos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós vemos aqui um texto marcante, muito profundo, e eu, pensando em falar com vocês, pensando em transmitir essa palavra de Deus, eu escrevi um tema, um título. E o título é assim: Evidências, as marcas de convivência. Bom, um título meio estranho talvez, mas você pode imaginar assim, Igreja de Cristo. Você lembra de um dito popular? Você já ouviu, provavelmente você já até falou, talvez até os mais velhos falaram para os seus filhos. Você lembra daquele dito que diz assim: me mostre com quem ande, que eu te direi quem tu és, tá? Isso não é um verso bíblico, viu, irmãos? Isso é um dito popular, um ditado, né? Claro que nós temos vários versos bíblicos que faz essa menção desse comportamento dessa frase. Bom, nós olhando para isso, olhando para as marcas de convivência, olhando para a palavra de Deus que é soberana em nossa vida, na sua vida, talvez você aí que está nos assistindo pelo Facebook ainda não conhece a profundeza dessas palavras e o poder de Deus, se achegue a Cristo. É um momento que nos faz aproximar-se do Senhor cada vez mais, porque as coisas estão se cumprindo, as boas novas da salvação, e ela vai se cumprindo. Dentro desse texto, nós vamos falar um pouquinho aqui, breve, então não saia, você principalmente que está no Facebook, não vá para outra conexão, não role aí o seu feed de notícias, fique aí um pouquinho conosco aqui, nós vamos falar da palavra de Deus,
e nós estamos aqui em uma plataforma com 39 pessoas, e nós nos reunimos aqui hoje como igreja para adorar a Cristo, louvamos Ele, e aí nós vamos debruçar um pouquinho nessa palavra de Cristo para nós. Então vamos falar as marcas de convivência. O texto é muito claro, o texto que eu li, o texto é as marcas da convivência de um discípulo. Então, você pode estar pensando assim, ou já se falou que você é crente, é cristão, é filho de Deus, é servo de Jesus. Alguns dizem aí, também há um dito popular, eu também sou filho de Deus, o sol nasceu para todos e tudo mais. Então tem essa conversa, essas frases, alguns jargões e que nós falamos e que nós ouvimos. E aí dizemos, mas eu também sou filho de Deus, eu também mereço. Eu sou crente, eu sou servo de Jesus. Então, essas marcas dos discípulos aqui, ela vai fazer um confronto e uma reflexão para mim e para você, nós que somos cristãos, que somos discípulos de Jesus. Eu gosto de usar esse vocábulo porque acho que Deus, mais que crente, ele quer discípulo, tá? Então, mais que crentes de igreja, de comunidades, ele quer de instituições religiosas, o Deus requer de mim e de você, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, ele quer discípulo. E discípulo sempre tem uma marca do mestre. Então, hoje nós vamos ver algumas poucas marcas aqui, nós vamos alongar muito, mas nós vamos falar desse texto. Bom, a marca de convivência e a marca que esses discípulos apresentaram aqui é interessante a gente olhar, porque tem um confronto aqui no texto. E o confronto é: Pedro e João foram presos. E por que eles foram presos? O texto diz que eles estavam ensinando acerca de Jesus, que Jesus poderia ressuscitar dos mortos. Então, eles estavam ensinando isso. É uma doutrina bíblica, por sinal, que eles estavam falando, testemunhando e pregando ao povo. E aí, então, quando nós olhamos o texto, nós vamos ver que há um confronto entre eles. Os mestres lá das leis, o guarda, o capitão da guarda, levaram eles presos. E quando eles estão presos, eles foram interrogados. E interrogados esses homens na manhã seguinte, lá com os líderes, com os chefes, eles prenderam e quando eles interrogaram no dia seguinte, eles dizem, estavam ali os chefes, né? Mandaram trazer eles. E quando eles fazem o interrogatório com eles, ele diz: que em nome de quem vocês estão fazendo essas coisas? Mas que coisa, irmãos? É só a pregação? Não era só a pregação. No capítulo 3 tem um grande relato onde Pedro e João estão indo nas 3 horas da tarde, oraram no templo, na Porta Formosa, onde estava ali um homem aleijado, e esse homem foi pedir esmola, e vocês conhecem o texto, e diz o texto que quando ele estendeu a mão para pedir, Pedro e João disseram para ele: bom, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, no nome de Jesus levanta e anda. E esse homem foi curado, glória a Deus por isso, ele foi curado. E aí então os sacerdotes, os mestres ali, os religiosos de plantão, eles estão falando acerca disso, desse acontecimento. Eles foram interrogados, Pedro e João interrogados acerca desse acontecimento. Foram eles interrogados por isso. E aí, em nome de quem que eles estão falando? Então, os discípulos faz alguns relatos e deixa algumas marcas que nós vamos pegar para a nossa vida no dia de hoje, principalmente nos momentos que nós estamos passando, e nós vamos entender a importância dele para uma vida de um cristão, para a vida daqueles que servem a Jesus. Bom, irmãos, o texto diz que cheios do Espírito Santo, verso 8, cheios do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado e os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo Israel que ele foi curado em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Glória a Deus, esse nome é poderoso, é santo. O nome de Jesus tem poder, irmãos. Sabe, existe alguma mídia aí que faz até uns memes, né? Que o nome de Jesus tem poder, virou até um jargão por esse nome ser usado também como um amuleto para algumas pessoas que não têm um temor devido ao nome de Cristo. O nome de Jesus
é usado para benefício de vida humana. É usado para benefício de você que está aí me assistindo no Facebook. Saiba que o nome de Jesus é usado para salvar sua vida, sua família, curar, liberar um milagre, a restauração de vida, te pôr de pé, curar você aí, se você foi contaminado por alguma doença. Você basta crer no nome de Jesus. No nome de Jesus há poder. Então Pedro e João foram interrogados e agora Pedro e João é confrontado e eles deixam marcas para nós, igreja. E nós que estamos aqui na plataforma, 37 agora, né? Acho que 2 desistiram aí, pastor. Mas tudo bem, vamos lá. Espero que ninguém mais desista de ouvir a palavra. Vamos lá. Quando nós olhamos aí ao texto, nós vemos a coragem de Pedro e João. Pedro já não é mais aquele homem da espada, irmãos. Já não é mais aquele homem que sacou sua espada lá e levou a orelha do soldado Malco aquela vez que Jesus foi preso no Getsêmani. Pedro agora é um homem cheio do Espírito Santo. Pedro agora é um homem transformado pelo Espírito Santo. É um pregador da palavra. É um homem que dá testemunha. É um discípulo de Jesus. É um desses que ficaram com essas marcas da convivência de Jesus. Então, cheio do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo. Pedro é um homem cheio do Espírito Santo. Não somente Pedro, mas João e todos os discípulos apóstolos que estavam ali. Então, essa é uma das marcas evidentes que nós precisamos ter, uma vida cheia do Espírito Santo. Todo mundo diz, eu sou filho de Deus. Eu sou crente. Mas uma vida cheia do Espírito Santo é diferente. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que usa para benefício de outros também. E o texto vai nos explicar isso. Então, Pedro, além de uma vida cheia do Espírito Santo, ele também é um homem ousado agora. Ele levanta com ousadia, e o texto diz isso, né? Ele levanta com ousadia e diz, mestre da lei, vocês estão falando para nós, vocês estão interrogando a gente, por causa que nós fizemos aí uma boa ação, mas saiba de uma coisa, é no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que nós fizemos isso. É no nome de Cristo Jesus que esse homem se levantou. Ele era aleijado, ele não andava, e ele recebeu a cura. Então é mais uma marca também, irmãos, a marca muito evidente para mim e para você, principalmente nós que estamos aqui na plataforma, uma marca muito evidente da vida do cristão é o conhecimento das Escrituras Sagradas. Sabe, nós estamos vivendo tempos aí que nós temos visto uma enxurrada de heresias, seja em louvor, seja em ministração bíblica, seja em dogmas humanos. Muitas heresias, mas Pedro e João levantam diante dos mestres, doutores da lei, pessoas que conhecem a lei, e eles dizem a respeito da Escritura. Quando eles dão testemunho lá no verso 11, quando eles falam que a respeito de Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram. O Antigo Testamento falou sobre isso. Então, Pedro não é somente um discípulo de Jesus, transformado pelo Espírito, mas ele também é um conhecedor das Escrituras. Então, faz-nos pensar a nossa vida que vivemos hoje, como que nós temos manuseado, qual que temos a nossa disciplina bíblica de estudo da palavra, de alimento espiritual. Outra marca também, que deixou bem claro também, é a boa ação. Um homem, um servo de Deus, um discípulo de Jesus, um homem, uma mulher convertida a Cristo, ele vive para benefício do próximo. Então, Pedro e João faz uma boa ação agora, porque ao invés de entregar algumas moedinhas ali no templo de Formosa e ir embora, Pedro entregou para aquele homem esperança de vida. Pedro entregou um renovo. Pedro e João, eles dizem, não, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas nós temos Jesus. Ele é o Senhor da vida, ele é o dono da vida. Ele é que põe de pé, ele é que faz o homem respirar todos os dias e levantar. Então, desse Cristo, irmãos, desse Cristo que nós precisamos testemunhar todos os dias da nossa vida. É um momento de pandemia, é desse Cristo que você precisa dizer para as pessoas, irmão, está no controle de Jesus a vida humana. Eu estou passando dificuldade, eu estou passando pelo momento de saúde, incerteza, insegurança. Saiba de uma coisa, é Jesus Cristo. Ele é o Logos de Deus, é o sopro da vida. É Ele. Nós temos o Espírito Santo. E muitas vezes nós somos confrontados com os desânimos que somos também humanos, mas nós precisamos crer que esse Jesus é o Senhor, o dono da vida. E aí esses discípulos deixaram essas marcas que aqueles mestres olharam para eles e viram que eles eram diferentes. Eles eram diferentes. Outra marca muito grande e que é necessário em nosso tempo
é o testemunho. E é o testemunho que lá no verso 12 ele diz: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade pela qual devemos ser salvos. Ou seja, Jesus é a salvação. Ele é a vida. Ele é a solução para os problemas humanos, irmãos. Ele é a solução para os problemas que passamos dia após dia pelo nosso confronto pessoal. Ele é a solução. Sabe o que acontece, irmãos? Uma vida cheia do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer com as pessoas? As pessoas vão ficar admiradas, porque os mestres da lei olharam para Pedro e João, e no conceito dos mestres da lei, Pedro e João eram homens indoutos. Eles não tinham conhecimento profundo, eles não passaram pela a teologia, pela escola dos mestres. Eles não passaram, entendeu? Eles não passaram. Mas agora, o que acontece com eles? Esses homens, eles são diferentes diante do olhar humano. Isso acontece conosco, irmãos. Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, quando nós nos alimentamos da palavra, quando a nossa vida é feita de boa ação, quando nós vivemos e entregamos a nossa vida como um bom samaritano, a nossa vida é testemunho da grandeza e da fidelidade de Cristo. E as pessoas começam a olhar para um cristão, para um discípulo de Jesus, com um olhar diferente. Sabe por quê? Porque você tem a luz de Cristo. Jesus não disse que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Então Jesus chamou você, que está me assistindo aí pelo Facebook e aqui pela plataforma, para brilhar. Mas para brilhar a luz de Jesus, a própria luz dele. Então, quando esses homens olham para Pedro e João, eles não vê somente dois homens indoutos ali, eles vê um brilho de Jesus na vida desses homens. Eles vê um conhecimento do Espírito na vida desses homens, que eles não entendem muito bem. Eles vê algo que jamais outros viriam, poderiam mostrar sem uma vida espiritual. Então é isso que Deus nos chamou. É isso que Deus te chamou, você que está aí do outro lado, para que você viva no Espírito, para que você brilhe a luz de Cristo, para que você dê testemunho de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que veio, padeceu, mas está vivo porque ressuscitou e está sentado no trono de glória eterna e virá novamente buscar o seu povo, a sua igreja. E nós precisamos entender que quando as pessoas elas olham para você cheio do poder do Espírito Santo, não interessa se você fez ou quantos cursos e certificados você tem. Não interessa qual é a sua graduação terrena aqui, qual é a sua formação. Tudo isso tem importância para os nossos dias, tem importância para a nossa vida, mas para o Senhor, o que mais importa é o testemunho da grandeza dele. Porque menor que um homem possa ser, menor que uma mulher possa ser, por mais simples que eles sejam, cheio do poder do Espírito Santo, não há nada que possa combater. Não há nenhum douto e superior que possa combater aquele que tem uma vida cheia do Espírito Santo. Deus nos chamou, irmãos e irmãs, para ser cheio do Espírito Santo, para ser cheio da presença de Deus, para testemunhar Jesus, para viver com boa ação, para dizer que Jesus é o Rei, que ele é a pedra angular, que muitos rejeitaram, mas nós o aceitamos, e por isso nós vivemos pelo Espírito, e por isso nós glorificamos a Deus, e por isso a nossa vida é uma vida espiritual, não é uma vida terrena, porque os nossos objetivos aqui são menores do que aqueles que nós almejamos na glória futura. Jesus te chamou. Jesus chamou você para dar um testemunho da grandeza dele. Como Pedro e João, as pessoas olham para eles como pessoas simples. Dois homens foram presos aí, estão pregando aí acerca de algo que nós não estudamos aqui no nosso conhecimento superior, na nossa faculdade. Mas cheio do Espírito Santo, a interrogação vira nada, irmãos. Cai por terra. Não prevalece. Não prevalece. Você lembra que Jesus disse que, não precisa vocês se preocupar no que dizer. Não precisa, o Espírito Santo vai dar. E aqui é uma plena verdade disso. O Espírito Santo fala
usa a boca de Pedro e João para dar testemunho da grandeza de Cristo Jesus. Quando essas pessoas olham eles, reconheceram o quê? Que eles haviam estado com Jesus. Quando ele diz, lá no verso 13, olha, lê comigo, quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, um homem cheio do Espírito é um homem cheio de coragem, ficaram admirados, pois perceberam que eles eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Eles haviam estado com Jesus. O maior testemunho que um crente, um cristão, um discípulo pode dar nessa terra, nesses dias, é mostrar que ele tem experiência com Jesus, que ele tem marcas de convivência com Jesus, irmãos. É uma palavra para mim e para você, porque nós erramos. Nós falamos coisas indevidas às vezes. Nós falhamos no trato com alguém. Mas o Espírito Santo nos faz pensar ou repensar nas nossas ações, nos arrepender das nossas ações e viver uma vida como o Mestre ensina. Jesus espera que eu e você viva para a glória dele. Jesus espera que nós damos testemunho da grandeza dele. Jesus espera que a nossa vida seja uma vida movida pelo Espírito Santo e não pelas influências terrenas. Então, irmãos, esses homens simples, no olhar humano, eles são simples diante do olhar humano. Estão os mestres ali, eram os maiorais daquela época. Era como se eles estivessem no tribunal de júri maior que existe, de homens doutos. Mas agora, diante dos olhos deles, eles são homens comuns. Eles não têm um canudo de formação. Mas sabe o que acontece, irmãos? Quando é um homem cheio do Espírito Santo, sabe o que acontece com esse homem? Eles olham e dizem, eles estiveram com Jesus. Eles andaram com Jesus. Essas evidências, esses sinais que eles apresentaram aqui, são que eles têm experiência de ter andado com Jesus. O Senhor requer esse testemunho nosso para o mundo aí fora. Ele requer que nós repensamos as nossas atitudes e vivemos para a glória dele. Ele requer que nós testemunhemos da grandeza que ele tem, da cura, do milagre, da salvação, da glória futura, irmãos. Da vida eterna. Ele quer que as pessoas olhem para nós como cristão verdadeiro, como discípulo verdadeiro, e falam, olha, essas pessoas andaram com Cristo, elas têm Jesus. Sabe o que Jesus quer para mim e para você? Que nossos vizinhos olhem para nós e dizem, eles são cristãos, eles são verdadeiros cristãos. Sabe, eles não entram em confusão. Eles querem que o seu trabalhador ou o seu empregado, seja lá quem for, quer que olhe e fale, não, essa pessoa é diferente porque ele tem Jesus. Ele quer que os nossos superiores, ele olhe para nós e fale, não, esse funcionário, esse membro, essa pessoa, ele tem Jesus. Sabe, irmãos, nós vivemos cada dia mais, e esse momento de pandemia, eu estou vendo gente fora do eixo, fora do foco. Fora do foco, o nosso foco é a eternidade, o nosso foco é salvar, é a salvação eterna, nosso foco é andar por Cristo, nosso foco é viver cheio do Espírito, irmãos, é nos capacitar cada vez mais. Quando você vai para Apocalipse, você vai ver que o sinal, a marca de Deus não é como alguns dizem por aí, a marca de Deus é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. E tem muita gente fora do foco, preocupado porque o tempo está fechado, preocupado, irmãos, porque não chegou a mensagem, e isso e aquilo, preocupado com que as suas coisas terrenas. Nós não temos que preocupar com isso, nós temos que preocupar com uma vida que dá testemunho da grandeza do Senhor. E quando as pessoas olharem para nós, quando você diz, Jesus te ama, a pessoa só não vê só a palavra, mas vê que o Espírito Santo está te usando para dar um testemunho da grandeza de Deus. Sabe, irmãos, é um momento de confronto para nós. E nós precisamos viver isso. Pedro e João não têm nada para oferecer. Para quem quer coisas terrenas, eles não têm nada para oferecer. Quem quer coisas materiais, quem quer glória humana, quem quer reconhecimento humano, quem quer bajulação humana, eles não têm nada para oferecer. Mas para quem quer a salvação eterna, para quem quer uma vida espiritual saudável, para quem quer glorificar a Deus, eles têm Deus, têm o Espírito da verdade, e eles mostram a verdade, e eles vivem pela verdade, igreja. É isso que nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar. Pedro e João, a espada na mão, ele é um homem
que botou um soldado para correr, mas com a palavra de Deus na mão, 5.000 almas se renderam a Cristo. 5.000 pessoas foram salvas. 5.000 pessoas foram transformadas. Talvez nós, com o nosso conhecimento, nós podemos influenciar esse ou aquele, mas com o poder de Deus, nós podemos salvar uma multidão de vidas que estão sem Jesus aí fora. Nós precisamos pensar nisso. Você e eu precisamos pensar que nós não somos crentes. Nós não somos crentes. Simplesmente crente. Tem muito crente, irmãos. Tem crente espalhado por todos os lugares. Tem crentes aqui que está com a igreja aberta aqui, lotado de gente, sem máscara, sem nada, lotado, sem espaço, sem nada. Que quando a Escritura diz, olha, vocês obedeçam às suas autoridades. E que crente é esse sem palavra? Que crente é esse que a minha fé e a minha crença e a minha espiritualidade é muito maior que a preservação de vidas que pode ser contaminada? Que escritura é essa? Que essência é essa, diminutiva? Porque, irmãos, tem muitos crentes aí que estão vivendo para diminuir o nome de Jesus. Mas Deus chamou você e eu para que o nome dele seja glorificado entre as nações, entre os povos, até os confins da terra. Deus nos chamou para ser usados, para glorificar o teu nome. Como o canto que a Lois apresentou, não tem como, irmão, o instrumento, a criatura, ser usada sem o Criador. Jesus quer nos usar. E ele só vai usar eu e você quando a gente se quebrantar, quando a gente se arrepender, quando a gente deixar com que ele use. Tem gente que diz que é pastor, é líder, é apóstolo, é profeta, sei lá o quê. Tem muitos por aí, mas que não deixam o Espírito Santo usá-lo, para que não deixa viver a verdade, que é ser bajulados. Nós precisamos viver a verdade. E esse texto mostra claramente como é sincera a vida de um discípulo, como é sublime a vida de um discípulo, mas como é gloriosa e grande diante do Senhor. Uma vida cheia do Espírito, cheia de ousadia, com conhecimento verdadeiro das Escrituras Sagradas, sabe? Rever os nossos conceitos, rever a nossa crença, rever aquelas palavras que nós usávamos. É momento para isso, porque quando você falar, é a boca de Deus falando. Quando eu falar, que seja do mesmo modo, Deus usar a gente. Então, irmãos, essa é a reflexão que eu quero deixar aqui para você. Para mim, a palavra me confronta, ela me faz pensar quais são as minhas atitudes, se realmente eu estou vivendo para testemunhar Jesus, ou se eu estou passando de largo como os sacerdotes, como o levita, lá na história de Jesus, do bom samaritano. Jesus quer que a gente viva boas ações, mas ações espirituais, ações que marcam vidas. A vida daquele aleijado foi marcada. E agora, naquele local de interrogatório, mais uma vez, aquela vida daqueles homens mestres da lei são marcadas, porque há dois homens simples, na visão deles, mas cheios do poder do Espírito Santo. Então, quero deixar para você essa palavra, que você comece essa semana, hoje mesmo, quem sabe, talvez você não viu alguém aí, dá um testemunho da grandeza do Senhor. Use todos os meios possíveis para glorificar a Deus. E a sua vida seja uma vida que glorifique ao Senhor. Comece a semana deixando a marca de discípulo, a marca de convivência com Cristo, quando as pessoas olharem e verem que você andou com Jesus. Sabe, irmãos, nós vivemos muitos dias e nós não temos ameaça pela nossa fé no Brasil. Sabe, o Brasil é um pior lugar para se evangelizar, porque as pessoas estão cheias, estão gordas, irmãos. Elas têm igrejas espalhadas para todos os lugares. Sabe, as pessoas, é um dos piores lugares para se evangelizar, para discipular alguém, porque as pessoas estão cheias de si. Há muitos lugares que as pessoas não têm nada. Então vamos pegar tudo que nós temos hoje, a palavra espiritual, comê-la e vivê-la, para que a glória do Senhor seja completa em nossa vida.